Seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes dentro de fisiologia vegetal. Nós vamos falar sobre fixação de carbono. O que são plantas C3, plantas tipo C4, plantas tipo CAN, quais as diferenças entre elas? Então fica com a gente até o final desse vídeo. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o carbono ele constitui a base da vida na Terra. Se você pegar todos os organismos, eles são compostos por substâncias como proteínas, carboidratos, lipídios, entre outros. E todas essas substâncias são compostas por carbono. Além disso, quando acontece a quebra do carbono nessas substâncias, é que vai liberar energia para que esses organismos possam então desempenhar aí diversas funções importantes. Porém, a fonte fundamental de carbono para esses seres vivos é o dióxido de carbono, o gás carbono, o CO2, como a gente conhece aí na atmosfera. Porém, esse gás carbono, então, ele tem que ser absorvido pelas plantas e depois de absorvidos ele tem que ser assimilado em carbono orgânico. Esse processo é o processo que nós chamamos de fixação de carbono, que ele se inicia lá dentro da fotossíntese. Então, na maioria das plantas, essa fixação de CO2 ela acontece lá dentro da fotossíntese, através da conversão do CO2 em uma molécula orgânica chamada 3-fosfoglicerato. Essa molécula, ela possui 3 carbonos, como eu disse anteriormente. Então é por isso que essas plantas são chamadas de plantas tipo C3. E aí a gente tem um dado interessante, porque cerca de 85% das espécies de plantas no planeta são tipo C3, como trigo, soja, arroz e todas as outras árvores. E neste momento, então, entra a enzima mais importante para a vida na Terra, a rubisco. A rubisco é uma enzima que ela é responsável por esse processo de fixação de carbono. Mas aí nós temos um grande problema nas plantas tipo C3. Qual que é o problema? O problema é que a concentração de CO2 atmosférica ela é baixa, cerca de 0,03%. Então essas plantas elas têm que reunir uma grande quantidade dessa enzima rubisco para que a gente consiga uma alta taxa de fixação de gás carbono. O outro problema é que essas plantas elas tendem a, quando não conseguir essa alta taxa de enzima, elas fazerem um mecanismo em que elas abrem os estômatos e deixam esse estômato aberto por mais tempo, para que ela possa absorver mais gás carbono. Agora, o problema é que quando elas deixam esses estômatos abertos por muito tempo, elas acabam perdendo muita água. E este é um grande problema das plantas tipo C3. Por outro lado, algumas plantas de clima quente, elas modificaram a fotossíntese C3. Elas criaram uma forma de perder menos água e aumentar a fixação de carbono. Essas plantas, elas conseguem fazer a fixação de carbono de forma similar, mas aí elas produzem uma nova substância de 4-carbono, que nós chamamos de oxaloacetato. Essas plantas, então, nós chamamos elas de plantas C4. Elas vão representar aí cerca de 3% das plantas vasculares, que pode incluir aí, por exemplo, cana-de-açúcar e o milho. Outras plantas, por exemplo, que vivem em ambientes com pouca água, como o cacto, por exemplo, eles fixam carbono em uma variação da fotossíntese C4. Este é um processo chamado de metabolismo do ácido crassuláceo, ou também conhecidas como plantas tipo CAN. Essas plantas tipo CAN, elas pegam lá o ciclo de Kelvin, não sei se você lembra como que funciona o ciclo de Kelvin, mas a gente pode estar falando um pouco mais sobre ele no próximo vídeo, mas pega o ciclo de Kelvin e divide ele entre o dia e a noite. E aí quando chega a noite, essas plantas abrem os estômatos, fixam o gás carbono, absorvem o gás carbono e evitam assim a perda por evaporação. Olha que sistema fantástico. Bom, essas são as diferenças fundamentais entre plantas do tipo C3, tipo C4 e plantas tipo CAN. E agora você já sabe também que a fixação de gás carbono é muito, mas muito importante para a vida na Terra e principalmente para a produção de massa. Então vale muito a pena você dar uma atenção maior a este assunto dentro de fisiologia vegetal. E lembra, se você tem interesse em se especializar em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, você precisa conhecer o nosso curso, o CEPRAC, que hoje já é o principal curso de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil. É um curso 100% online, tem certificado, tem suporte 24 horas para você tirar todas as suas dúvidas. E além do mais, mesmo depois que você já tenha pegado o seu certificado, você continua recebendo todas as atualizações, porque o curso ele é vitalício, tudo bem? Se você tem interesse em conhecer mais sobre este curso, aqui embaixo tem um link com todas as informações e eu te espero no próximo vídeo.